Hoje nós vamos conhecer a história de superação do seu Joaquim Lázari. Nascido em Jaú, mora hoje na cidade de Limeira, já viveu aqui na cidade de Piracicaba, trabalhou e produziu muito na cidade de Piracicaba e é um exemplo para todos nós, um exemplo de superação. Então, seu Joaquim, eu queria agradecer muito ao senhor por participar com a gente do programa Superação, dando o seu relato, contando um pouco da sua experiência de superação para todos que acompanham o nosso programa, e queria pedir para o senhor começar a contar um pouco da sua história, que, como a gente sabe, tem muita história. André, é um prazer estar aqui com você, falando um pouco das pessoas com deficiência e também enaltecendo o seu trabalho que você faz aqui, que é muito bom para as pessoas com deficiência. Na verdade, eu me formei em engenheiro civil e vim trabalhar em Piracicaba, né? Onde eu vivi mais ou menos uns 15 anos, né? Tinha uma atividade bastante intensa aqui. Fui secretário de obras, fui presidente da Associação dos Engenheiros, trabalhei na prefeitura. Quando na prefeitura tem umas histórias muito boas, que eu participei da conclusão do Teatro Municipal, que para a gente é um orgulho, o Teatro Municipal de Piracicaba, e um dos parques aqui da Rua do Porto, né, que a gente também teve o privilégio de estar participando dessa construção. Essa época de vida, esses 15 anos que passei aqui, foram muito bons, e aqui é que eu sofri o meu acidente também, né? E foi onde houve uma virada na minha vida, tanto profissional como pessoal. E, seu Joaquim, é justamente sobre essa virada na vida do senhor que a gente gostaria de conversar, que a gente gostaria que o senhor explanasse para todos que acompanham o programa Superação esse exemplo de vida que o senhor nos dá, mesmo sofrendo esse acidente no ano de 1983 aqui na cidade de Piracicaba, mas a vida do senhor não parou, o senhor continuou, buscou exercer as suas funções, fazer o seu trabalho, realizar a tua vida aqui na cidade de Piracicaba. E, inclusive, o local onde estamos aqui na área de lazer, aqui da cidade de Piracicaba, na Rua do Porto, que leva o nome hoje do deputado federal João Herman Neto, tem um dedinho aí da participação do senhor. Então eu queria que o senhor falasse um pouco dessa história de vida para todos que acompanham o programa Superação. André, nesse outubro aí de 83, né, nós estávamos realizando uma obra no SEMAI, aqui na Rua do Porto, próximo a onde hoje é o Museu da Água, né? E ali que eu sofri um acidente e dali eu fui levado para a Santa Casa, fiz uma cirurgia na Santa Casa e depois eu fui levado para São Paulo na ACD, né? Onde eu precisei colocar uma haste nas costas, né, para poder sentar. Passei na CD uns 4 meses, né, como interno na CD, me readaptando à vida e voltei para Piracicaba para recomeçar a vida. Nessa época, além de trabalhar aqui, eu já era professor da Unicamp em Limeira, né, e eu viajava todo dia. E depois do meu acidente, eu voltei para a ativa dando uma assessoria para a época Secretaria de Serviços Públicos de Piracicaba, quando estavam construindo o parque aqui da Rua do Porto. E na época a gente já sugeriu uns banheiros adaptados, algumas coisas que viessem de encontro à acessibilidade das pessoas com deficiência, né? Então hoje estar aqui no parque, para mim é uma emoção muito grande, uma satisfação muito grande ver que o parque está muito bonito. Realmente, seu Joaquim, o parque é um patrimônio da cidade de Piracicaba, como todos podem ver, tem um espaço magnífico, muito bonito, para todos os piracicabanos e todos os turistas que visitam a cidade de Piracicaba visitarem aqui e conhecerem um pouco desse verde, desse lugar, desse ar tão bonito e gostoso que a gente tem aqui na cidade de Piracicaba. Um outro assunto que eu gostaria que o senhor colocasse para todos que acompanham a Superação é a importância da família do senhor nesse momento
dessa mudança, dessa reabilitação do senhor? O senhor que tem uma família magnífica, a esposa do senhor, o casal de filhos que o senhor tem. Conta pra gente um pouco como é que é o papel da família nesse momento de uma pessoa que sofre uma lesão medular. O André, a experiência que eu tive do acidente, a maneira que eu reagi, a maneira como eu toquei a vida depois disso, tem tudo a ver com a questão familiar. Porque se não tivesse tido apoio da minha esposa, dos meus pais, dos meus parentes, dos meus irmãos, com certeza não teria esse enfoque de querer viver, sabe? Então foi fundamental porque na época do acidente eu já tinha 2 filhos, né? O Daniel já estava com 6 anos e a Ana Francisca tinha 2 anos, né? Então foi uma época difícil para a gente, difícil para Lourdes, porque tudo aquilo que a gente havia programado de vida teve que ser refeito. Mas, felizmente, o processo familiar não se deteriorou, né? Mas fortaleceu e isso fez com que a gente superasse esse momento, né? De início, uma sede de conhecimento muito grande. Eu me lembro que naquele ano, em agosto, eu tinha coordenado como diretora da Faculdade de Serviço Social a semana que se chamava do Excepcional. E conhecimentos teóricos eu tinha, porque era professora de Psicologia do Desenvolvimento na Faculdade de Serviço Social, além de diretora. Então, eu tinha um conhecimento teórico muito grande, mas a prática, quem realmente me apoiou muito, nós tínhamos naquela época uma parceria com a PUC de São Paulo, e enquanto o Joaquim estava na CD, eu tive um apoio muito grande por parte da direção da Faculdade de Serviço Social da PUC de São Paulo e dos professores, e lá eu conheci um professor cadeirante. E aí começou, né, realmente a mostrar que era possível viver mesmo numa cadeira de rodas. Realmente, seu Joaquim, o senhor está de parabéns pela família que o senhor tem. E eu, como vivi também uma situação como essa, sei o quanto é importante a família nesse momento, o quanto é importante a união da família, das pessoas próximas da gente, para a gente conseguir seguir com a nossa vida, que muda totalmente da noite para o dia, e a gente precisa continuar, a gente precisa seguir. E nesse sentido que eu gostaria que o senhor continuasse falando para a gente um pouco das atividades que o senhor desenvolve hoje lá na cidade de Limeira. Sei que o senhor tem várias atividades. Conta um pouco para a gente como é que é o dia a dia do senhor hoje lá na cidade de Limeira. Depois do acidente, né, eu era professor lá em Limeira, né, tempo parcial, e me senti desesperado aqui porque comecei a ficar sem atividade e eu sentia que eu poderia voltar a trabalhar, né? E aí a faculdade, a Unicamp, me convidou para voltar em tempo integral e eu passei 2 anos viajando. Eu viajava daqui, eu adaptei um carro, eu viajava todo dia para Limeira e trabalhava lá na parte da tarde e à noite. E depois, como eu senti que a minha situação eu conseguiria me adaptar, tocar a vida, nós achamos melhor se mudar para Limeira, né? Porque o risco de acidente era muito grande, né? Que a estrada era difícil, era pista simples na época. E aí nós mudamos para Limeira e na época, felizmente, numa conversa com o pessoal da engenharia, um dos professores pediu demissão na área de informática e o pessoal perguntou se eu estaria apto a substituí-lo, né? No começo deu aquela tremedeira, né? Porque como professor eu já não estava mais atuando, né? Depois do acidente. Mas aí eu encarei, falei, não, vou sim, vou sim. E foi uma experiência maravilhosa, né? Porque daí eu voltei, eu tinha muito medo do impacto com os alunos, né? De chegar em sala de aula, alguém em cadeira de roda, como é que seria isso, né? Mas foi uma experiência maravilhosa, eu me realizei como professor, acabei atuando dentro da Unicamp, acabei me tornando diretor da escola por 8 anos, eu fiquei diretor
E aí eu viajava quase que diariamente para Campinas, atrás de interesses do SESET, né? Que era onde eu estava contratado. E aí eu comecei a enxergar as pessoas com deficiência de outra forma e comecei a exigir dentro da universidade que as questões de acessibilidade fossem contempladas tanto para os alunos como para os funcionários da Unicamp, né? E nessa discussão, ida e vinda, participei de comissões dentro da Unicamp. O pessoal não gostava muito porque quando o espaço não era adaptado eu me recusava a participar, eu falava que eu não tinha acesso, então eu não ia. Isso foi mudando um pouco a cabeça das pessoas, né? E nessa luta eu acabei criando 2 disciplinas que focavam a questão da acessibilidade, né? Uma que você sabe, conhece muito bem, a questão da norma, né? Então eu discutia a norma com os alunos, né? A norma de acessibilidade, a questão de rampa, de porta, de corrimão, e levava para os alunos discutia com os alunos esse conhecimento. E nessa ida aí, nessa luta, acabei me envolvendo na cidade, né, com a questão das pessoas com deficiência. Participei da criação de uma entidade, né, que era específica para as pessoas com deficiência física, né? Fui presidente, fui vice, estou lá ainda há 15 anos, né? Uma hora eu sou presidente, outra hora eu sou vice, outra hora eu sou secretário, mas estou sempre participando. Hoje nós conseguimos fazer uma sede própria da entidade, né? Ainda ela significa Associação Integrada de Pessoas com Deficiência, Associação Integrada de Deficientes e Amigos. Nós trabalhamos com pessoas acima de 14 anos que tem uma deficiência física ou associada, né, ou pode ser adquirida ou de nascença. Olha, é um trabalho de extrema importância, porque muitos dos pacientes que vêm para cá não tem outro lugar onde eles são assistidos, né? Não tem onde ele tem a mesma possibilidade que aqui. Então o trabalho é de uma importância enorme, né? Como eu te disse, eu passei a saber do Ainda, conhecer o Ainda depois. Isso é muito comum, você conhecer uma associação como essa depois que você passa a precisar disso, né? É muito bom porque, para mim, assim, no meu caso, levantou a minha autoestima, né? Porque antes eu só ficava em casa. Agora hoje já não, já saio, já faço parte aqui, eu gosto daqui. Trabalho, como eu já disse, com a coordenação motora, com as habilidades. E isso foi muito bom para mim. Na verdade, para mim, trabalhar hoje enquanto pessoa, vou falar enquanto pessoa, enquanto profissional, é um desafio muito grande, né? Porque a gente trabalha com pessoas com deficiência e essas pessoas com deficiência, a sociedade, elas veem de uma forma um pouco equivocada, que acha que o deficiente não tem capacidade, que o deficiente é limitado. Embora ele tenha suas limitações, né, aspecto físico, mas ele tem capacidade de fazer, de mostrar, de realizar, tem o potencial. A gente percebe que a maioria deles perde esse elo com a família e a gente sabe que é fundamental no processo a família estar junto, né? O Joaquim me orientou em relação à adaptação do meu carro, né? Logo depois que já fazia uns 4 meses que eu estava paraplégico, eu tirei uma carta novamente para deficiente, foi muito legal. Quando minha mãe me ajudou a comprar um carro para mim, para que eu pudesse estar me deslocando, não precisasse ficar muito tempo no ponto de ônibus, né? E foi muito interessante, o Joaquim me ajudou em relação a isso, me orientou para as pessoas para darem adaptando o meu carro, né? E, no geral, ele é o coordenador aqui, o presidente, né, da Associação dos Cadeirantes. E ele é uma pessoa assim, que faz muita diferença, porque ele nos orienta em relação a muitas coisas que a gente não está por dentro, né? Ele é uma referência, ele é um batalhador, né? Corre atrás das coisas, ele luta muito, principalmente pelo transporte coletivo adaptado, que antes não tinha aqui. Na verdade, o professor Joaquim, para nós, né, ele, na verdade, aqui para a entidade, ele é uma referência, né? Tudo, na verdade, a gente começou, na verdade, com a pessoa do Joaquim, né? Ele foi envolvido com a causa e a gente aprende cada dia mais, uma pessoa sempre que está lutando, que está buscando novos desafios para a entidade, até mesmo, na verdade, com a questão do deficiente. Então, para nós, ele é uma referência.
Para mim, assim, ele é uma pessoa muito importante, assim, em modo de eu estar aqui também, assim, em modo de eu vir para cá. Porque quando eu fiquei sabendo aqui da doença, aí, passou umas 2 semanas, fiquei conhecendo ele. Aí ele começou a contar para mim que é um lugar bom e que eu me senti bem aqui.